Companheiro pastor Ronaldo Inácio Júnior, como é que o senhor está, meu companheiro? Na paz do senhor? Rapaz, estou melhor agora lhe vendo, viu? Estou agora melhor lhe Que, vendo. que maravilha, a honra é toda minha. Nós tínhamos marcado para 21 horas, mas por motivos de força maior, o senhor não pôde estar aqui, mas eu aguardei-lhe pacientemente e aqui nós estamos, para a glória de Deus, para nós conversarmos um pouquinho aqui sobre este tema tão interessante, fé versus medo. Olhe, eu me sinto muito honrado, pastor, por o senhor aceitar o nosso convite e ainda esperar com paciência. Houve um imprevisto, como eu contei ao senhor, mas eu agradeço a Deus primeiramente, e depois a vida do senhor, por ser uma pessoa tão amiga, uma pessoa humilde. E o senhor sabe que é o que falta muito no meio, no ministério, mas graças a Deus, Deus tem levantado o homem como o senhor, o homem da palavra, o homem de Deus, o homem de família, que eu acompanho as suas redes sociais. Então, sinto honrado por participar dessa live com o senhor e tenho certeza que os irmãos de Matinadas também se terão honrado, não só ele, mas com certeza os seus seguidores, os nossos, com certeza terá uma palavra de Deus nesta noite. E eu quero dizer ao senhor que o senhor sinta a vontade e deixe Deus lhe usar como sempre. Pastor Ronaldo, eu sou grato pela sua vida. Eu lhe conheci no ano de 2015, no Congresso Celebração. Eu lembro que a data foi no dia 15 de novembro de 2015. Primeira vez que eu preguei no estado da Paraíba, a primeira vez que eu ministrei na Assembleia de Deus de João Pessoa, e eu me lembro que o senhor era um dos pastores auxiliares ali na UMAD-PB, e criamos um vínculo. Fomos até jantar junto em algumas das noites lá. Foi algo muito bom. E depois, na sequência, nós estivemos juntos também no Carnaval de 2016, na EB Jovem. E também foi um trabalho abençoadíssimo. Foi fantástico, foi uma maratona para mim. Eu ministrei com vocês, ministrei em algumas outras igrejas do estado. Foi uma correria nos 4 dias que eu passei por aí, mas aquela correria gostosa, daquela que eu estou sentindo falta neste momento. Não aguento mais ficar dentro de casa, mas a gente vai seguindo as ordens e as determinações, vamos nos cuidando. Eu nem no cabeleireiro tenho ido ultimamente, eu uso o cabelo mais alto um pouquinho, mas ele está um pouco além da conta, quase que não está dando para pentear. Eu tinha uma preocupação que quando eu passasse dos 40, pastor Ronaldo, não ia ter cabelo, né? E pelo contrário, eu tenho bastante, até demais. 43 anos está tudo aqui ainda, graças a Deus. Novo, E novo. quando você me procurou, me perdoe chamar por você, eu sei que você é pastor, mas me Que é perdoe, isso, nós somos pastor? amigos aqui, Fica à somos vontade. amigos próximos. E quando você me procurou para a gente poder falar sobre esse tema, eu fiquei muito feliz. Eu tenho falado em diversas lives, eu acho que você tem me acompanhado. Eu tenho as minhas oficiais, que é na quarta-feira e também no domingo. E no domingo eu faço no Facebook. E durante a semana os amigos vão chamando. Por exemplo, eu já falei já no trabalho de um pessoal aí pertinho aí do seu estado mesmo, que é o pessoal do movimento João 316, que é lá de Cabedelo. Falei com eles. Eu já tive com os meus amigos e seus amigos também da banda Ide Anunciai. Hum. Então, eu tive também com um dos pastores que é um dos coordenadores da UMAT-PB. Eu tô com o nome do pastor aqui na minha cabeça. Pastor Emanuel Queiroz? Pastor Emanuel Queiroz, ele mesmo, pastor Emanuel Queiroz. Então, eu estou pregando na Paraíba sem ir aí. E agora, como é que chama a sua cidade aí que eu não gravei, querido? Por favor. Matinadas. Matinadas. Matinadas fica onde, meu amigo? Só para mim me situar. Matinadas fica a 210 quilômetros de João Pessoa. É um distrito de Umbuzeiro que fica. A cidade mais próxima dela é Campina Grande. Ah, tá. É no caso do Caminho do Sertão, no caso. Isso, no lugar de ir para o sertão da Paraíba, pega como fosse para Caruaru. Entendi, entendi. É porque eu tive na cidade de Patos, da Paraíba, o ano passado, ministrando. E o caminho que eu fiz foi por Campina Grande. Então, em Campina Grande, pega sentido Pernambuco para ir para aí. Que maravilha. Eu Isso, espero que quando exatamente. passar tudo isso, você me leve aí. Ô, pastor, será uma honra lhe trazer, homem. Ô,
Oxe, na hora, Vai, na hora. vai ser um Seu grande, amigo, grande prazer. Pastor Ronaldo, deixa eu só fazer uma menção aqui de algumas pessoas que estão fica à assistindo, que vontade, conhecem a fica à gente. vontade, fica à vontade. Eu tenho aqui alguns seguidores muito fiéis que estão sempre com a gente aqui, e eu vou citar o nome. Por exemplo, a irmã Tainara Fernandes, ela é uma amiga seguidora da cidade de Limeira, aqui em São Paulo. Limeira fica aproximadamente 140 quilômetros aqui da capital, é para frente de Campinas, e é um povo abençoado, e a Tainara me acompanha sempre, eu prego nos congressos quase sempre lá. Também está aqui uma amiga minha de infância, adolescência, a irmã Damares Valverde, também é companheira nossa. Tem uma irmã daí da Paraíba, de João Pessoa, que é da Igreja Batista Nacional, a irmã Gorete Betânia, que também é cantora, segue a gente aqui. Eu só fazendo menção de algumas pessoas que nos acompanham sempre. Tem um irmão aqui que falou assim: este pastor é alto em estatura e alto em conhecimento. Meu amigo, eu prefiro ser alto em graça, Esse, alto em misericórdia. Isso aqui é o mais esse, importante, com toda certeza. esse irmão, Parceiro, vamos falar sobre o tema? vamos, esse irmão que falou com o senhor agora, ele era o nosso ajudador também no dia que o senhor estava na EB Jovem, na celebração também, Tiago Colasso, presbítero da igreja aqui no Tempo Central. Que glória! Tiago, Deus te abençoe, meu companheiro. Que prazer, viu? O irmão Elier está dizendo: paz, pastor Benilton Alain, existe judeu ateu? Ô, Elier, isso aí vai ficar para uma outra live, porque o assunto aqui hoje é outro, tá bom? Eu não vou tentar cair para outros assuntos aqui, até para a gente não se enrolar, até porque o horário da live é limitado. O horário da live aqui, uma hora já cai, então nós vamos aqui para o assunto. Pastor Ronaldo, quando esse tema surgiu no seu coração, fé versus medo ou coisa parecida, qual caminho o Espírito lhe conduziu para que eu possa aqui corroborar com as suas ideias? Por favor, exponha aí o seu pensamento, por favor. Ô, pastor, é que as pessoas, elas confundem a questão de ter fé e medo. Muitas vezes as pessoas começam a ter mais medo do que fé. E nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu estou vendo, e eu estou falando agora da parte cristã, no povo de Sim, Deus, eles sim, estão, a maioria, isso é minha opinião, a maioria está mais com medo do que com fé. E eles sim, esquecem que na carta aos Hebreus avisa que sem fé é impossível agradar a Deus. impossível. Sim, E o que eu tento passar para os irmãos aqui matinadas e agora com o senhor falando para os ouvintes é que quando nós temos medo, isso quer dizer que está faltando fé. sim, E uma pessoa cristã, uma pessoa que diz ser discípulo de Jesus, ela não pode de maneira alguma, sim, sentir medo. sim, Porque assim, se tem medo, não tem fé. sim, Então, o que eu acho hoje é que as pessoas elas têm que ter mais fé em Deus, fé em Deus. Então, que tipo de fé que eu estou falando? É aquela fé que Jesus conta, aquela parábola do um homem que construiu a casa na rocha e o outro que construiu na areia, né? sim, Então, sim, qual é a nossa fé aqui que nós temos hoje em meio a essa crise? Que tipo de fé? Essa fé que diz que está firmada numa areia, porque isso não é uma fé. Eu acho que para mim isso aqui é medo. sim. Ou uma fé que está firmada numa rocha que tem um alicerce chamado Cristo. Pastor Ronaldo, há uma complexidade nesse assunto, porque nós estamos falando do ser humano. E o ser humano, por mais espiritual que seja, o ser humano, por mais oração que faça, o ser humano, por mais estado de santificação que o mesmo procure, o ser humano, por mais que o mesmo leia a Bíblia, o mesmo ore, o mesmo cante, o mesmo adore, ele é um ser fadado a equívocos. Ele é um ser fadado a falhas. A fé, ela é um dom e esse dom ele deve ser exercitado todos os dias da nossa vida. E a fé, por menor que seja, e Jesus ele faz a citação da mesma, mesmo que ela fosse do tamanho de um grão, ou de um caroço, ou de uma
semente de mostarda. E para quem conhece a lavoura, eu moro muito longe da lavoura, moro na capital, sou nascido e criado na cidade de São Paulo, tenho 43 anos em São Paulo, então eu conheço muito pouco de lavoura. Mas as pessoas que conhecem a lavoura dizem que o carocinho, que é a semente da mostarda, é uma das coisas menores que existe, de umas coisas pequenas demais. Então Jesus, na realidade, ele faz uma comparação da fé de alguém sendo muito pequena. E mesmo esta fé sendo muito pequena, ela seria capaz de produzir resultados extraordinários. Como, por exemplo, Jesus fala na mesma passagem, que com essa fé seria capaz das pessoas transformarem um monte de um espaço e ser precipitado em outro local. Tudo isso através de uma fé pequena. E esta é a pregação que eu vou manter na minha vida toda, essa é a ministração que eu vou sempre ensinar, dizendo que através da fé tudo é possível. Mas o ser humano, nas suas variáveis, o ser humano é que nem aquela maquininha do hospital, quando alguém está lá vamos assim, com todas as aparelhagens ligadas no seu peito, ou coisa parecida, aí tem aquela maquininha que ela fica acompanhando os batimentos cardíacos, né? E o batimento cardíaco ele faz para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ele não pode parar, mas ele fica para cima e para baixo. E o ser humano, ele é assim, por mais crente que seja. Por exemplo, você vai ver alguns personagens, eu vou citar aqui o Antigo Testamento, e eu costumo dizer que o Antigo Testamento ele é importante para nós quando nós temos Jesus como a chave hermenêutica para trazermos os exemplos clássicos dos Antigos Testamentos para a nossa vida atual, exemplos clássicos de fé. Por exemplo, Moisés, um camarada que viu o Mar Vermelho ser aberto. Moisés, que viu todas as pragas e tudo aconteceu mediante aquela autoridade que Deus lhe concedia. Moisés, que viu o maná descer do céu para aquela gente comer no deserto. Moisés, que viu as cordonizes caírem do céu para aquela gente comer. Em um dado momento, ele perde as suas esperanças, ele perde a sua fé, e quando o Senhor Deus fala com ele em uma das oportunidades era para ele bater na rocha, e das outras vezes era só para falar a rocha e a água sairia. E por causa de um momento de falha, ele acaba passando por cima dessa fé de falar a rocha e a água sair e acaba batendo. Isso, por acaso, estraga a biografia dele? Não, não estraga. Mas mostra que o homem ele tem os seus altos e baixos e tem alguns momentos que a sua fé ela é abalada. Por exemplo, Elias. Elias tinha enfrentado o diabo a quatro, perdoe até minha expressão chula. Ele tinha enfrentado todos os profetas de Baal, ele tinha enfrentado o Acabe, ele tinha brigado com tudo para impor o culto moral, a religião santa, a adoração certeira, a aproximação a Deus. Aí, de repente, por causa de uma palavrinha desse tamanhozinho da querida Jezabel, entre aspas, aí sabe o que foi que aconteceu? Ele perde a fé momentânea e vai lá dentro de uma montanha. Por acaso isso estragou a biografia de Elias? Também não estragou. Aí eu pego agora os exemplos mais clássicos no Novo Testamento, e eu tenho até uma mensagem em cima desse texto, mas eu caminho para um outro lado do que eu vou dizer aqui para vocês. Quando Jesus termina de partir o pão, de partir o peixe para toda aquela gente comer no deserto, terminado tudo aquilo, Jesus ele tem duas propostas. A primeira proposta é ele ir para cima de uma montanha para ficar de joelho no chão por algum tempo e fugir do assédio das pessoas que queriam que o mesmo se tornasse rei no lugar de Herodes. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha a ideia que os discípulos atravessassem o mar e voltassem para outra banda para dar continuidade no ministério. Só que quando os discípulos entram neste barco e eles estão acostumados a estarem no Mar da Galileia todos os dias, imagine que na primeira parte da viagem tudo caminha tranquilo, mas 25 ou mais ou menos 30 estádios depois que eles estavam navegando, uma tempestade daquelas que parecia ser impossível que eles pudessem sobreviver. E essa gente agora fica desesperada, essa gente fica triste, essa gente fica abatida, essa gente pensa que vai morrer, essa gente pensa que vai perecer, essa gente pensa que vai morrer afogado, essa gente pensa que a embarcação vai afundar, essa gente pensa que a embarcação vai ser destroçada. E aí eu fico pensando, peraí, Jesus vinha ensinando tantas e tantas coisas para os seus discípulos, eles acabaram de presenciar um milagre de Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e transformar em comida para aproximadamente, eram 5 mil homens, e a poligamia era algo comum naquela época. Mais de 40 mil pessoas estavam ali para comer de pão e peixe, de peixe e pão, e essa gente agora, de repente, a fé some.
essa fé desaparece, essa fé apaga, e aí eles só vão retomar e recobrar a fé quando eles percebem que Jesus está vindo caminhando na direção deles e Jesus entra no barco. Aí eu faço aquela pergunta sem resposta outra vez. Por acaso, por causa dessa falta de fé, a biografia dessa gente, ela foi desfeita? Também não. Outra história também, pastor, que eu posso lembrar, pastor Ronaldo, é dos discípulos que ouviram Jesus falando a vida inteira que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus ele passou por todo aquele processo que a gente conhece de cruz, e depois da cruz, os 3 dias para tomar a chave da morte e do inferno, até o dia da ressurreição, isso abateu tanto aquela gente, que aquela gente, mesmo ouvindo todos os dias que Jesus ressuscitaria, que ele estaria de novo com eles, essa gente com medo, cada qual toma um rumo, cada qual toma um caminho. Tem os discípulos no caminho de Emaús, que vão para Emaús a fim de colocar as ideias em ordem, os pensamentos em ordem, para saber o que fazer daqui para frente. E tem os outros discípulos que se reúnem dentro de um quarto fechado, com medo. E o medo era tão grande que quando Jesus se apresenta para eles se assustam, pensando que fosse um espírito, como se fosse um fantasma, como se fosse uma assombração. Mas mesmo nesses momentos de fé tão pequena ou coisa parecida, ou fé diminuída, ou fé quase desaparecendo, eu acredito que isso não mudou e nem mexeu com a biografia dos mesmos. Por que, que eu fiz todo esse rodeio? Por que, que eu fiz toda essa volta? Para dizer o seguinte: eu entendo a preocupação do senhor, e Espera que vai elas voltar. estão se abatendo. Pois não, querido? Não, aqui deu uma congelada, mas voltou. Voltou. Ah, tá. As pessoas estão cabisbaixas, as pessoas estão tristonhas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão abatidas. Até porque, ô Ronaldo, imagine só, eu tenho 43 anos e eu nunca vi algo similar a isso. Eu acredito que você também nunca viu. Eu converso, por exemplo, com meu pai, que tem 77 anos, a minha mãe tem 83 anos, e eles falam que algo similar assim só pode talvez ter acontecido ali na Segunda Guerra Mundial, que o mundo deu uma parada, aquela coisa assim, mas fora isso, nós nunca vimos isso. Então é algo assustador. E mesmo nós, que somos propagadores da fé, mesmo nós, que somos propagadores da palavra, mesmo nós que oramos, que jejuamos, que consagramos, que buscamos a face de Deus, que intercedemos, que nos santificamos, que nos preparamos para viver o extraordinário de Deus na nossa vida, tem hora que essas situações elas vêm ao nosso encontro, tem hora que essas situações elas vêm na nossa direção, que causa o medo, causa o medo. E agora vai ser o momento em que eu vou trazer algumas expectativas entre a fé e o medo. O medo vai ser natural. O medo tem hora que vai aparecer na sua vida. O medo tem hora que vai te assombrar. O medo tem hora que vai lhe causar preocupações. O medo tem hora que vai lhe causar certos constrangimentos. Mas neste momento de medo, eu me lembro, por exemplo, dos heróis da fé, como você citou em Hebreus, principalmente daqueles que o escritor do livro de Hebreus, ele costuma dizer o seguinte, que na fraqueza o Senhor Deus fez nascer força, fez com que aquela gente tirasse força. Então, neste medo que você está vivendo dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque o emprego, sabe lá Deus o que vai acontecer, porque as pessoas estão sendo infectadas, porque a cada dia que passa o número de pessoas infectadas aumenta, as pessoas doentes aumenta, as pessoas que estão morrendo aumenta. Para você que está com medo, o meu Deus está dizendo que neste momento de medo, na sua fraqueza, ele vai fazer você encontrar as forças, e esta força que vai fazer você encontrar chama-se fé, o firme fundamento das coisas que nós não vemos, das coisas que nós não esperamos, das coisas que nós alcançamos. Então, neste momento de medo, que tem muita gente preocupada e o medo parece estar numa escala maior do que a fé, eu tenho a convicção que o Espírito de Deus está trabalhando, pastor Ronaldo Inácio Júnior, na vida dessas pessoas, para que eles, no meio desta fraqueza, eles alcancem a força certa, plena, para que eles possam claramente, para que eles possam piamente ter a fé sobrepondo o medo. Eu tenho convicção que esta palavra ela vai encaixar perfeitamente em cima daquilo que você propôs como texto. Sua vez. Não, pastor, isso aí que o senhor está nos falando, com certeza isso
vai fortalecer muita gente em relação a as pessoas crer mais em Deus. Saber que Deus, ele não está, vamos dizer assim, com seus olhos fechados, nem com seus ouvidos fechados para nós, né? Eu estava conversando uma live com um pastor de Marcos, né, o pastor de Vinagre, que eu perguntei ao senhor. Sim, vizinho meu aqui, bem próximo meu aqui. Pronto. Ele disse o seguinte: nós aqui na Terra podemos estar em crise, mas o céu continua trabalhando. O céu não para Sim, a nosso favor, o céu continua trabalhando. E as pessoas elas têm que entender isso, as pessoas têm que saber que o nosso Deus, ele não dorme, o nosso Deus, ele não para, o nosso Deus sempre está com os seus olhos sobre nós e as suas sim, mãos, né? O salmista diz sim, que ele é o nosso escudo e broquel, né? E quando sim, o salmista diz que ele é o escudo e broquel, ele está dizendo o quê? Não vai haver brecha alguma sim, para a seta maligna, seta do mal, o que vier, né? E essa pandemia está hoje aí para tirar a paz de muita gente, para dar sim. pavor a muita gente, mas temos que lembrar que o nosso Deus continua o mesmo, ele não mudou. Não é verdade, pastor? É, é tão verdade isso que eu aí entra de acordo com aquilo que eu terminei agora, a última explanação. Nessa fraqueza, nessa dificuldade, Deus, ele produz a fé nessas pessoas. E algumas pessoas, elas demoram um pouco mais para... Você trabalha muito com jovem, então eu posso usar essa linguagem. A ficha demora um pouco mais para cair para algumas pessoas. A ficha demora. E eu tenho uma passagem que ela vem de encontro a isso. Você se lembra muito bem quando Davi ele se torna rei em Israel. E quando Davi ele se torna rei em Israel, ele tem um grande pepino para resolver logo de cara no início do seu reinado. E qual era o pepino? Ele tinha arrumado uma briga com um cara muito maior do que eu, chamado Golias. Um camarada que tinha 97 centímetros a mais do que eu. Eu tenho 2,3 m, ele tinha 3 metros de altura. O senhor tem 2 E o metros e Davi, 50. 2,3 m de altura. E ele tinha 97 centímetros a mais que eu. E Davi, rapaz, porque tinha um Deus muito top, muito forte, ele conseguiu levar vantagem em cima desse rapaz e venceu. Só que o problema é que o Davi não sabia que o cara era o campeão de guerra, era o campeão de batalhas dos filisteus. E aquela bronca ficou adormecida dentro dos filisteus por muito tempo, dizendo: uma hora a gente vai pegar Davi, uma hora a gente vai enfrentar Davi. E quando Davi se torna rei em Israel, ele apresentam para ele lá na secretaria dele lá de assuntos pessoais, ou a KGB dele, ou a CIA dele, traz as informações que os filisteus estavam a fim de resolver aquela bronca antiga. Os filisteus queriam atacar Israel exatamente porque Davi, que tinha matado o seu campeão de guerra, era o rei. Então eles pensavam: nós vamos atacar Israel e vamos ter a chance de ir às forras com Davi e vencer Davi. Só que Davi, como da mesma forma ele foi para a batalha com o Golias, com Deus na sua frente, ele foi perguntar para Deus se ele podia ir para essa batalha. E Deus deu autorização para que ele fosse. E ele foi para a batalha. E quando Deus está na frente das nossas batalhas, não tem chance para o inimigo. O resultado é certeiro para a gente. Essa é a grande verdade. Se Deus está na frente, o resultado é certeiro. Aí olha só que coisa interessante. Eles foram lá e deram uma surra nos filisteus. Eles acabaram com os filisteus. Só que os filisteus, muito sagazes em guerra, eles não mandaram todo o contingente para aquela batalha no vale onde eles estavam guerreando. Não. Eles deixaram um contingente. E quando perceberam que eles estavam perdendo a guerra, olha que coisa interessante. Eles falaram: bom, perdido por um, perdido por mil. Vamos pegar esse contingente aqui agora. E, em vez de ir para o campo de batalha, a gente envia esses soldados para ir até o arraial dos filhos de Israel, que eles estão desguarnecidos. Só estão os velhos, os doentes, as crianças, as mulheres, as pessoas que não estão aptas e prontas para a guerra. A gente vai lá e destrói tudo. E mesmo que Davi matar alguns de nós, vai ficar com peso na consciência para sempre. Tipo assim: vencemos os filisteus, mas nós não conseguimos proteger o nosso povo. Só que a agência de inteligência de Davi era muito rápida e chegou com as informações dizendo para ele o seguinte: Davi, os filisteus estão marchando para destruir o nosso arraial, vamos atacar. Davi disse: se até agora eu sempre pedi para Deus para ir para as batalhas, vamos perguntar para Deus.
O que é que ele quer que a gente faça? E aí, quando ele pergunta para Deus o que Deus quer que ele faça, a resposta foi essa: eu quero que você fique onde você está, eu quero que você não saia do lugar, e você só vai sair do lugar a hora que eu determinar. Davi, um homem de fé, Davi que aprendeu o que era a verdadeira fé. Imagine só, pastor Ronaldo Júnior, é como se eu estivesse lá vendo Davi arrancando a sua couraça, arrancando o seu capacete, colocando a sua espada de lado, colocando as suas lanças de lado, colocando os seus escudos de lado, procura uma árvore qualquer, põe lá, quem sabe, o seu corpo encostado numa árvore e diz: eu vou ficar aqui, vou tirar até um cochilo e só saio daqui a hora que Deus der o sinal. Só saio daqui a hora que Deus der o sinal. Isso é alguém que tem fé. Só que Davi era o único desse pensamento. Os demais que estavam em torno dele, os demais que estavam à sua volta, preocupados. Eu costumo citar: imagine Joabe, que era um sanguinário de espada, que queria matar tudo de qualquer jeito, sabendo que lá no arraial tinha a sua esposa, tinha os seus filhos, tinha os seus velhos, tudo. Diz: ô rei, nós não vamos. E Davi: eu tenho fé e Deus mandou eu ficar aqui. Aleluia. Aí, aí vem o outro, o Absai: nós não vamos, rei, eu tenho fé e nós vamos ficar aqui. Aí veio por exemplo, Benaia: eu tenho fé e nós vamos ficar aqui. E tem hora que Deus ele faz do mesmo jeito para conosco, só que às vezes as pessoas que estão próximas, às vezes você tem a fé, mas a fé não é similar às vezes na sua esposa, às vezes não é similar nos seus filhos, ou por exemplo, se é uma irmã que tem a fé, às vezes a fé não é similar no marido, ou por exemplo, a fé não é similar, e às vezes até mesmo a gente que é pastor, que é pregador, tudo, a gente entra nessas crises também. Esses dias atrás, por exemplo, teve uma pastora que abriu uma igreja e no meio da pandemia e estava fazendo um culto e me ligou dizendo o seguinte: pastor, eu quero que o senhor venha pregar aqui. Eu quero que o senhor venha pregar aqui. E você sabe que eu vivo do ministério, eu vivo das pregações, eu vivo das ministrações e tenho vivido dias difíceis porque sem agenda, sem nada, não é fácil. Olha que coisa interessante. Eu cocei, sabe aquela coisa assim que o coração apertou, dizendo: eu acho que eu vou atender essa agenda, eu vou atender essa agenda. E a minha mulher, ela tem uma preocupação toda especial para comigo, porque eu sou do grupo de risco. Desde os meus 31 anos de idade, eu sou diabético, tá? Excesso de glicose no sangue, todas essas coisas todas. Então, eu tomo todos os devidos cuidados. Inclusive, quando a gente jantou junto, percebeu que eu bebo diferente de todo mundo, como diferente de todo mundo. Você percebeu tudo isso comigo. E a minha mulher, ela tem cuidado muito de mim nesse detalhe, não tem permitido eu tanto ir à rua para evitar qualquer tipo de constrangimento. A gente tem fé, acredita em Deus, tudo, mas a nossa parte a gente tem que fazer. E eu, sabe, aquela vontade de pregar, aquela vontade de ir para o púlpito, aquela coisa toda, minha mulher deu uma palavra de fé para mim assim: amor, a gente está aqui na nossa arca, a gente está protegida da nossa arca, porque foi Deus que colocou a gente aqui. E nesse período que nós estamos aqui, os irmãos têm mandado comida para a gente, têm mandado carne para a gente, os irmãos têm pagado a conta de luz da gente, os irmãos têm pagado a internet da gente. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o Wi-Fi da minha casa, porque os irmãos têm pagado. Tem gente já se programando para ajudar a gente com o condomínio da nossa casa, o apartamento, a prestação do carro que eu utilizo. Tudo que está parado devido a gente estar parado. E a minha mulher mostrou uma fé tão grande, dizendo o seguinte: por que é que você vai se arriscar, sendo que você pode ficar aqui dentro de casa e pela fé, o que você vai receber, o que as pessoas vão te dar lá, ou coisa do tipo, Deus vai acabar suprindo a gente. No dia seguinte, veio o resultado, veio gente depositando dinheiro na nossa conta, abençoando a nossa vida. Então, até mesmo a gente que está na frente do campo de batalha, tem hora que a fé dá daquela balangada, dá aquela diminuída, e aí aparece alguém do nosso lado com tanta fé, nos mostrando o caminho. E é exatamente o que aconteceu com Davi. Davi, com aquela fé gigantesca, todo mundo está preocupado, mas ele tenta mostrar para os outros: ei, se vocês não têm fé, acreditem em mim, eu tenho fé, Deus mandou a gente ficar aqui, é sinal que vai ter resultado ali na frente. Vocês não precisam ficar com medo. Deus mandou a gente ficar aqui, vocês não precisam ficar assustados. Eu tenho fé que alguma coisa extraordinária vai acontecer. Então, verdade é que depois de um certo tempo, já quase os filisteus chegando lá no arraial dos filhos de Israel, imagine só o que aconteceu. Deus ele deu um jeito de sacudir a copa das amoreiras, bateu um vento, sacudiu, e Deus diz: Davi, pode levantar o seu exército e ir. E alguém às vezes pode dizer o seguinte: mas agora já está tarde, agora já está atrasado. Deus não se atrasa, Deus não chega tarde.
Deus chega na hora certa. Permita-me, pastor Ronaldo Inácio Júnior, profetizar para esta gente que está assistindo a gente aqui. Deus não se atrasa. E bote isso na sua memória e também nas tábuas do seu coração. Deus não se atrasa. Guarde isso. Eu vou repetir, porque isso aqui é profético. Isso aqui está dentro do meu coração. Isso aqui está fluindo da minha alma. Deus não Amém. se atrasa. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu fiquei desempregado por causa da Covid. Deus não se atrasa. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou perdendo aqui a prestação da casa. Coisa. Deus não se atrasa. Ah, mas é o carro. E como é que vai fazer? Deus não se atrasa. Ah, pastor, mas é porque a coisa está difícil aqui, porque o meu pai está doente, a minha mãe está doente, o pessoal pegou essa doença. Deus não se atrasa. Aqui nós estamos representando como se fosse a pessoa de Davi, tanto eu como o pastor Ronaldo Inácio Júnior. Nós estamos esperando a hora que Deus vai sacudir a copa das amoreiras aqui pra gente e nós vamos na direção da vitória. Tu acredita nisso, pastor Ronaldo? O senhor Amém. Glória acredita a Deus. nisso? Eu creio, meu irmão. Eu creio. Nós temos que viver pela fé. Eu creio Seu sim. som desapareceu. Alguma coisa aconteceu aí. Seu som desapareceu. O senhor está me escutando? Está me escutando? Não consigo te ouvir. Você me ouve, mas eu não te ouço. Será que é algum botão, alguma coisa aí? Volume, alguma coisa do tipo? Tá tudo certo? Espera aí que eu entro, eu entro e saio aí o som volta. Espera só um pouquinho. Ok. Pessoal, ele vai voltar bem rapidinho. Eu acho que o problema era lá. Como a nossa irmã Redline está dizendo que está para ouvir os dois. Mas está sendo uma bênção, glória a Deus. Sendo uma bênção. Deus é fiel, Deus é fiel. Palavra abençoada do nosso pastor Benilton Alain, né? Não precisamos ter medo, não precisamos ter medo. Deus já no controle de tudo. Glória a Deus. Esperar ele aqui. Em nome de Jesus. Deus já no controle, irmãos. Deus já no controle, não tenha medo. Tenha paciência. Pastor, e agora? Agora voltou. Amém. Amém. Agora voltou. Só concluindo o que eu estava dizendo naquela hora, eles, pela fé do Davi, eles saíram depois de todo mundo. Pela fé de Davi, eles saíram depois de todo mundo. E chegaram lá e acabaram com os filisteus, e foi a maior vitória de Israel contra os filisteus. Tão verdade é, pastor Ronaldo Inácio Júnior, que nós não vamos encontrar nunca mais na história de Israel os filisteus causando nenhum tipo de problema. Então, se essa gente aqui acreditar nesta palavra de fé que nós estamos passando para cada um deles aqui agora, eu garanto para vocês, nunca mais vocês vão ter medo de uma situação tão ruim como essa. Você crê no que eu estou falando? Você corrobora com essa ideia, pastor? Meu pastor, eu creio, porque nós temos que viver pela fé, e como o senhor está dizendo, eu aqui em Matinadas, nós também estamos vivendo pela fé. Pela fé, Deus é Deus de suprir as coisas. Quando a gente menos espera, as coisas chegam. Quando menos espera, alguém bate na sua porta, diz, olha, Deus mandou trazer. Quando você menos espera, não tem uma mistura, não tem nada, a pessoa chega, traz a mistura, traz a comida. Esse é o Deus que nós servimos. É como o senhor mesmo disse, ele não se atrasa. Ele chega na hora. Amém. Ele chega na hora. E creio que Deus, através do Senhor, da palavra, Deus está chegando na vida de muita gente hoje que está aqui na live. Tem pessoas pedindo oração pelo Pai, tem pessoas pedindo oração. E eu creio que se tiver fé, que você possa agradecer a Deus, dizendo, Senhor, eu já agradeço pelo milagre que o Senhor já fez. Nós temos que crer assim, nós temos que pensar lá na frente. Você acredita, na primeira semana foi a semana que eu mais me preocupei, na primeira semana. Porque é o impacto, né, dos pastores todos ligando. Inclusive, eu estaria na Paraíba, aí naquela que seria a última semana que eu ia pregar, eu estaria na Paraíba pregando no setor do pastor Agábio. Eu estaria pregando lá no Sim, setor do sim. pastor Agábio. Coordenador geral do E episódio. isso, coordenador geral da UMAT-PB, exatamente. E imagine só que coisa interessante, eu fiquei assim, muito preocupado no início, porque imagine, de um dia para o outro começa a ligar todo mundo para você dizendo assim, pastor, estamos cancelando, pastor, estamos cancelando, pastor, estamos cancelando, pastor, estamos cancelando. Rapaz, bateu um desespero, aquela preocupação, tudo. E de repente Deus falou assim, eu vou provar para você que você não precisa ter medo. Na primeira semana já começou a chegar já comida. Nós chegamos a juntar aqui nos primeiros dias
aproximadamente 30 quilos de arroz. Só tem eu, Karina, que é minha esposa, e o meu filho João Wesley. Você tem ideia do que é 30 quilos de arroz, entendeu? Aí, mas vai ser só arroz? Não. Deus mandou também feijão. Deus mandou também macarrão. Deus mandou também as outras iguarias. Aí eu falei assim: meu Deus, mas o caro do mercado é a carne. Como é que vai ser isso, Jesus? Como é que vai ser aquele filezinho de frango? Como é que vai ser a carninha de porco que a minha mulher e meu filho comem? Como é que vai ser? Eu pensando tudo isso, aí Deus mandou um servo dele já em duas oportunidades trazer aqui a carne no portão do prédio onde eu moro, aqui no condomínio onde eu moro, no portão do prédio. A gente veio receber. Outro dia, uma outra pessoa depositou um valor financeiro, de certa forma, até alto, falando o seguinte: a gente está depositando isso aqui para vocês comprarem carne. Então, isso significa que nos momentos que nós temos mais medo, o eterno Deus, ele diz: eu quero extrair a fé, eu quero fazer você brotar essa fé, eu quero que Glória a você Deus. coloque essa fé para fora. E quando isso acontece, a gente acaba vivendo coisas extraordinárias, a gente acaba vivendo coisas fantásticas, a gente acaba vivendo coisas fascinantes. Isso não acontece comigo porque eu sou pregador ou pastor, ou com o pastor Ronaldo Inácio, que é pregador e que é pastor também. Não, gente, isso acontece com você. Acontece Sim, com você. Então, nesse momento de medo, ei, vou fazer igual o pastor Abílio Santana fazia no passado. Ele batia assim: Santo, olhe para cá, Santo, olhe para cá. Deixa eu lhe dizer uma coisinha para você, meu amigo, minha amiga. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus ele vai fazer essa fé aparecer, essa fé sair de dentro de você, expor para que você possa alcançar os êxitos e as vitórias gigantescas que o Senhor tem nesse tempo tão difícil, tão difícil. Deixa eu fazer menção, Pastor Ronaldo, de dois amigos que estão presentes aqui, que são meus discípulos. Um é o jovem evangelista Jonathan Silva, que é aniversário do filho dele, o David. O filho dele está fazendo 3 anos hoje. Ele é um amigo que vamos dizer assim, me assessora em todas as minhas lives. Eu estou aqui na live, aí daqui a pouco o senhor vai ver que ele vai colocar aí o endereço do meu canal de YouTube, ele vai colocar o meu número de celular para as pessoas que ligam para mim, para que se interessarem em abençoar o nosso ministério, fazer a agenda mais para frente. Daqui a pouco ele vai me dando algumas informações, por exemplo, do que eu estou falando, para que o sermão fique mais você aqui. Também o Jefferson Melo, é outro também na mesma linha. Ele mora um pouco mais longe. O Jonathan mora perto de mim aqui, mais ou menos uns 7 quilômetros, 6, 7 quilômetros. E o Jefferson mora a 300, então já mora um pouco mais distante. Mas é outro também que me acompanha aqui nas lives também, sempre dizendo alguma coisa, sempre trazendo alguma informação. Um jovem pregador, um evangelista, teólogo, conhecedor da palavra de Deus, que ajuda bastante a gente. E sem contar mais um tanto de gente aí. Tem uma irmã, eu não sei se acho que deve ser conhecida de vocês, que é a irmã, acho que é Vaniele. Ela está dizendo assim: ora por meu avô José Júlio, ele tem 88 anos e está enfermo. Jesus cura ou não cura, pastor? oxe, se ela acreditar, Deus já curou agora. Já curou agora. É a fé da Que pessoa. glória, É a fé. que glória, que glória. Eu creio sim. Outro amigo aqui também é o pastor Micael Nascimento, da cidade de Salto, meu amigo de infância. Se apresentou comigo no mesmo dia no Exército, em 1995. No mesmo dia se apresentou comigo no Exército. Parceiro, são alguns irmãos que estão com a gente aqui. Pode continuar, pastor, eu estou aqui a seu dispor. Meu pastor, eu estou vendo aqui a questão da hora. Faltam uns 10 minutos. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso pastor, se ele puder, antes de terminar, ele fazer uma oração Claro, e dizer para os irmãos que, como o nosso pastor Benilton falou, creiam, creiam. Não é que só acontece, como ele mesmo falou, comigo, ou com ele, ou com outros pastores. Acontece com você também. A fé, Deus deu para todos. Aquele que crê, ele consegue ver coisas que ninguém consegue ver. Então, creia no seu milagre, creia o que você está pedindo ao Senhor. E assim, olha, quando você for orar, e o nosso pastor vai orar por nós daqui a pouco, creia que a oração dele, antes dele orar, creia que a oração dele, e através da sua fé, Deus já fez aquilo que você está pedindo. Fé é isso.
Fé é você crer naquilo que você ainda não está vendo, mas sabe que vai acontecer. Então, Amém. creia nisso. Creia nisso. Derrote esse medo que está dentro de você, certo? Diga, olha, eu sou mais do que vencedor, porque quem está comigo é muito maior. E diz a Bíblia Amém. que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, creia nisso em nome de Jesus. Pastor, ore por nós em nome do Senhor Jesus. Eu já vou orar, e tem mais um outro texto que eu tenho pregado nas lives, quem tem me acompanhado sabe disso, que é lá Lamentações capítulo 3 versículo 21. Trazer à memória aquilo que nos leva à esperança, né? Pronto, é isso aí. Quando, quando o profeta Jeremias ele falou isso, a situação era calamitável até para ele, porque Jerusalém estava destruído, Nabucodonosor já tinha feito uma desordem total naquela terra, tinha levado os melhores cativos e os pobres, a classe baixa ficou lá desolada, destruída, deteriorada, toda arrebentada naquela terra. E o profeta, ele não recebeu uma ordem de Deus naquele momento para falar uma mensagem profética daquele jeito, dizendo que ele trazia à memória aquilo que pudesse lhe dar esperança. Não. Aquilo era uma lamentação. Todos os 5 capítulos de Lamentações de Jeremias, aquilo ali é choro. Ele está reclamando do que está acontecendo. Só que no meio da reclamação, aparece uma fé que só Deus pode dar-nos nos momentos mais difíceis que nós temos na vida, e essa fé, ela é tão grande, ela é tão extraordinária que ele diz, não, eu vou lembrar o que Deus já fez. Eu vou recordar os milagres. Eu vou recordar as grandes vitórias. Eu vou recordar as grandes bênçãos. Eu vou recordar as grandes maravilhas. Eu vou recordar os grandes sinais. Eu vou recordar os prodígios. Eu vou recordar a mão de Deus atuante na nossa história para que eu tenha esperança de um futuro melhor. Gente, eu sei que nós estamos vivendo tempos de pandemia. Gente, eu sei que nós estamos vivendo o dia de colapso da economia, e não é só o Brasil, não, tá? Por causa dessa guerra política que nós estamos vivendo desde o ano de 2013. O mundo inteiro vive uma dificuldade colapsal econômica devido o espaço de PIB ser muito pequeno de crescimento. A China, que foi o país que mais cresceu nos últimos 34 anos, ela vem enfrentando também a dificuldade do crescimento agora também daqui para frente também. Só que, gente, o Deus que abençoou o seu povo lá atrás, tantos e tantos anos, eu, nos mais de 40 anos que eu tenho de vida, posso garantir tantas coisas que Deus fez. O Ronaldo sabe muito bem disso. Eu sou um autista Asperger. Eu sou um autista Asperger. Quem conhece autismo e conhece as definições, sabe que o autista, a pior coisa que existe para ele é comunicação. A pior coisa que existe para um autista é a comunicação. A pior coisa que existe para um autista, além da comunicação, é a interação social, a interatividade social, a convivência social. E aí Deus ele faz um milagre na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade, me dá o dom da comunicação, me expresso praticamente perfeitamente, sem um curso de oratória sequer. Fiz rádio sem um curso de oratória sequer, me torno pregador, viajo o Brasil inteiro. Naquele congresso de celebração lá, o Ronaldo, será que deu pouquinho a gente naquele evento lá? Tinha mais de 3 mil jovens. E eu estava tremendo para falar para eles. Né? Eu estava morrendo de medo de falar. Não, eu tô brincando para dizer o seguinte: Deus pega um autista e põe no meio de 3 mil jovens, sem contar o restante das pessoas que estavam presentes naquele evento, para ministrar. Então, se Deus fez isso no passado, por que ele não pode fazer uma obra grande? É a minha esperança, é trazer à memória tudo quanto Deus já fez. E a memória é a fé. Então, receba através da fé. Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos. Feche os seus olhos que eu quero clamar por você. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero interceder pela sua história. Eu quero abençoar você porque o Senhor Deus me faz trazer à memória tudo quanto Ele já fez e Ele vai fazer muito mais. Eterno Deus, diante da sua presença, eu quero te exaltar porque o Senhor é bom. Eu quero te glorificar porque a sua presença ela é suprema. Eu te glorifico porque a sua benignidade dura para sempre. Ó Deus, nós te exaltamos. Ó Deus, nós te glorificamos, porque mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao colapso financeiro, mesmo em meio ao desespero pelo desemprego, Deus, mesmo em meio a todas essas aflições, em um tempo não muito longe, o Senhor tem feito coisas extraordinárias.
eu posso dizer até mesmo nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, nós estamos vendo as suas mãos. Aqui na minha casa o Senhor tem atuado, na casa de alguns irmãos, profetas, filhos de Deus, pregadores itinerantes, pastores, homens de Deus. O Senhor está atuando, o Senhor está operando. E se o Senhor está operando, eu trago à memória todas essas suas realizações. Eu trago à memória todas estas realizações. Eu trago à memória todas estas bênçãos. Eu trago à memória toda a sua atuação extraordinária e fantástica, provendo e acreditando, profetizando que esta gente vai viver a vitória. Deus, as pessoas que estão pedindo pelos enfermos, eu acredito na cura. Deus, as pessoas que estão pedindo pela questão financeira, eu acredito na solução. Deus, as pessoas que estão pedindo pela normalização, para que a vida volte ao normal, para que o sistema financeiro volte ao normal, para que a economia volte ao normal, para que o comércio volte ao normal, para que os empregos voltem ao normal, para que a igreja volte a se reunir da mesma forma como dantes. Deus, pela fé, nós estamos clamando que a normalização vai chegar. Nós estamos orando, crendo que a vitória vai chegar. Nós estamos orando, crendo que o milagre vai acontecer. Deus, os homens não encontraram a vacina, os homens não encontraram a cura ainda, os homens não encontraram ainda uma solução para resolver tudo isso, mas eu acredito que pelo poder da sua palavra, eu acredito que pelo poder da tua unção, eu acredito que pelo poder da sua misericórdia, tudo isso está sendo agora realizado, tudo isso está ocorrendo no meio do seu povo. Ó eterno Deus, nós oramos, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, nós buscamos, ó Deus, nós intercedemos que o medo está ficando de lado agora, e agora nós estamos vivendo através da fé, nós estamos vivendo através da fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos, mas que nós alcançamos. Ó Deus, é acima disso, ou é em cima disso, que nós estamos profetizando a vitória para toda essa gente. Pai querido, eu te glorifico. Pai querido, eu te exalto. Pai querido, eu te adoro por todas as bênçãos, no nome de Jesus Cristo para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor Ronaldo, que honra, que prazer ter vivido esses momentos com a sua pessoa. E antes que eu lhe devolva a palavra, eu quero apenas aqui agradecer aos irmãos que deram a paciência para que nós pudéssemos ter entrado no seu lar, no seu celular, na sua Smart TV ou coisa do tipo. E eu quero também pedir para que vocês me sigam aqui nas minhas redes sociais, aqui no meu Instagram, no PR Benilton Alan. O meu contato está aí, o meu telefone está registrado aí, o Jonathan já colocou aí. Se você puder depois fixar aí, pode ficar à vontade, que na sua gravação vai ficar. Pastor, manda Jonathan colocar novamente o seu número para mim fixar aqui, por favor. Jonathan, põe aí, filho, por favor, escreve aí de novo, meu filho. Número de telefone aí para ficar fixado aí, Jonathan. Escreve aí, eu sei que você está presente aí. Ele já escreveu também o meu canal. É isso, já escreveu ali já. Ele já colocou meu canal de YouTube e também lá no Facebook, Benilton Alan. Por quê? Porque eu faço a live no domingo no Facebook. Amanhã eu vou fazer no Instagram, mas no domingo eu faço no Facebook. Então me acompanhe, vai ser um grande prazer. Pastor Marcos de Pádua, meu amigo, está presente aqui. Deus abençoe. E o Jonathan mandou até uma mensagem para o senhor aí, viu, Pastor Ronaldo? Está aqui dizendo: Deus abençoe o pastor Ronaldo, homem de Deus, grato pelo espaço para a divulgação do Ministério do Servo de Deus, tá? Ele está deixando aqui registrado. Meu amigo, muito obrigado, de coração. Deus abençoe você, Deus abençoe seus seguidores, e eu estou aberto. Se quanto tempo demorar aí a quarentena, você querendo fazer outra, eu estou ao seu dispor, tá bom, querido? Obrigado, pastor, Deus abençoe. Sim, vamos com certeza fazer outras, se Deus permitir. Espero que não esteja mais na pandemia, que eu possa dizer, você pode chegar assim, pastor Ronaldo, hoje eu estou agendado, mas eu creio que vai passar, eu creio que já está próximo disso, em nome de Jesus. Quero agradecer de coração, pastor. Agradecer, você é um amigo, e eu agradeço a Deus por botar pessoas, homem de Deus, como o senhor na minha vida, viu? Deus abençoe. Obrigado de coração, obrigado mesmo. Eu sei que eu posso, todas as vezes que eu estou aí no estado, e não são poucas vezes, né, de 2015 para cá, eu tenho ido bastante aí, mas você é sempre muito receptivo com a nossa pessoa, e tem tantos amigos aí do estado, o Jó, por exemplo, que é o meu
que Isso. é o meu, vamos dizer assim, agendador, ele que faz toda a minha agenda aí, Josenildo Souza, o Jó, meu amigo. Eu vi aí também que apareceu aí o pessoal do ID Anunciar aí, o Bruce o Tony aí apareceram aí também comentando. Obrigado mesmo, meu mano. Obrigado de coração. Deus abençoe a todos os seus seguidores aqui, a Amém. todos os irmãos na audiência. Estou a seu dispor para qualquer hora dessa estarmos juntos de novo. Deus Amém, abençoe e até pastor. Muito mais. obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, graças a Deus, quero desejar uma noite de paz, uma noite de sono para todos, mas lembre de uma coisa: quinta-feira, às 9 horas da noite, quinta, às 21, nós vamos continuar o nosso estudo escatológico sobre a vinda de Cristo. Então não deixe de colocar na sua agenda. Essa já vai ser a terceira quinta que nós estamos nesse estudo sobre a vinda de Cristo com o nosso amigo e irmão pastor Júnior Mendes, ali da cidade de Mamanguape. Então Deus abençoe, fique com Deus, obrigado por vocês estarem até o final da live e tenham certeza. Outra coisa, por favor, não deixe de avisar no privado, não só no pastor Benilton Alan, mas no meu também. Avise que Deus fez um milagre. Avise que Deus fez um milagre. Avise que isso vai fortalecer fé de muita gente. Que nós vamos postar e dizer, olha, na live do pastor Benilton Alan, nós estamos falando sobre fé. Deus fez um milagre, Deus curou, Deus renovou, Deus salvou. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz de Cristo.